Bom dia para todos e todas. Nesse terceiro dia do sétimo encontro da Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, nesta sessão temática número 2.8. Bem-vindos, bem-vindas. Vou apresentar rapidamente os trabalhos e a gente inicia. A gente tem 4 trabalhos hoje. O pensamento arquitetônico em comunidades tradicionais na Amazônia, uma aplicação do olhar com apoio de C. Alexander. Os autores, a Isabel Cristina e a Ana Cláudia. As referências arquitetônicas como ferramentas de projeto na arquitetura de Milton Monte para a Amazônia, do Hugo e Ana. A arquitetura institucional de Milton Monte na Amazônia como pesquisa em projeto, do Heloísa e Ana Cláudia. Quando quem usa e quem cria pensamento projetual e acessibilidade na casa do arquiteto Milton Monte, da Tatiana e Ana Cláudia. Pessoal, vamos iniciar com o primeiro trabalho, com Isabel. Lembrando que são 15 minutos, vou pegar o tempo aqui, são 15 minutinhos e no final a gente pode fazer o debate. Vamos fazer as apresentações e só no final. Obrigado. Tudo bem. Tá dando para ver bem, né? Sim. Sim, ótimo. Primeiramente, eu queria saudar, né, os presentes, são meus colegas que eu não vejo desde 2019, eu acho. A Tainá, a Elo e o Hugo. Estou vendo a primeira vez o Angel. Angel, como se diz seu nome? Angel? Pode falar, Angel. É Angel, mas pode falar. Angel. Então, eu queria saudar, né, que para a gente é um grande prazer poder apresentar essa pesquisa tão voltada para a Amazônia, mas que se expande a todo o pensamento arquitetônico, em qualquer lugar, né, contanto que ele tenha respeito ao lugar. O nome do meu trabalho, né, como já foi apresentado, Pensamento Arquitetônico, Comunidades Tradicionais na Amazônia, uma ampliação do olhar com apoio em Alexander. Então, é uma proposta de olhar a Amazônia a partir de um autor, né, que do hemisfério norte. Então, é mostrando que quando você desenvolve um pensamento realmente arquitetônico, racional e de autorreflexão, é possível expandir esse pensamento, contanto que seja com a prática arquitetônica responsável. Esse trabalho ele tem a orientação da professora Ana Cláudia Perdigão, né, da Universidade Federal do Pará. Eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará. Eu vou só mexer aqui. Então, primeiramente, né, eu trago uma apresentação da realidade que se tem observado no território amazônico, que tem sofrido um abandono dos seus modos locais de organização espacial e do modo de construir as edificações, mas aqui ainda se encontra um modo de morar tradicional, né? E esse modo de morar ele está estreitamente relacionado com o entorno amazônico, e o que ele produz ele é apropriado ao clima e à cultura local. Então, defende-se que uma atenção voltada a esse modo, né, como essas pessoas habitam a região, pode trazer bases confiáveis para o processo de projeto arquitetônico, né, que vai ser orientado às condicionantes do lugar. É um processo complexo, possibilitado pela prática profissional, em que você racionaliza esse modo de projetar, modo de produzir casas na região amazônica, mas você sistematiza e comunica esse percurso de modo a trazer soluções arquitetônicas e propostas para uma região. Quando se traz a proposta do Alexander como fundamentação teórica desse estudo, é porque se acredita que essas obras publicadas por ele
são um caminho metodológico de produção arquitetônica clara e lógica, né, que defende o respeito às variáveis humanas e culturais de uma região. Esse é um material teórico e prático de compreensão de características peculiares de uma comunidade, né? Ele iniciou no Peru e a gente traz ele para fazer um estudo de sistematização na Amazônia. E ele é um apoio no desenvolvimento de bases metodológicas para o processo de projeto voltado a comunidades na Amazônia. O que se pretende com isso é dar voz a essa prática profissional produtora de conteúdos teóricos e práticos e que é comprometida com as condicionantes humanas e locais, né? Quando se vai pensar um projeto compatível com necessidades de uma região, e também é comprometida com a manutenção da identidade arquitetônica que já é produzida pelo habitante e já é adaptada à cultura e à tradição de um lugar. Em algumas regiões da Amazônia já se percebe cotidianos e moradias que são uma forma alternativa de vida, que ela é relacionada à cultura peculiar, né, do lugar, e é uma compreensão que eles têm do ambiente em que eles habitam, que é singular. Então, o modo de habitar a floresta, com práticas de subsistência que respeitam a sazonalidade da natureza, que estabelece uma relação harmônica e horizontal homem-natureza, acredita-se nesse trabalho que é um modo de pensar, né, que no caso eles produzem, e no nosso caso pensar um projeto, se nós pensarmos dessa forma, vai estar adequado a uma região como a nossa, que é a Amazônia. Esses agrupamentos humanos, eles formaram comunidades que eles organizam um modo de morar com base nesse saber social, que é representativo de onde eles vivem, e elas são descritas, né, como tradicionais, porque esse termo ele vem pelo fato delas moldarem essas práticas em saberes herdados, né? Eles possuem proximidade física e também proximidade ancestral. Então, são conhecimentos tradicionais de um modo de morar, porque ele vem passando de uma geração a outra. E, inclusive, muitas comunidades tradicionais ribeirinhas são familiares, são parentes que moram próximos. A arquitetura tradicional ele é um exemplar edificado que carrega em sua composição traços originais de um modo de habitar que é transmissível a futuras gerações e possibilita que elas sejam conhecedores de sua própria história. E por essa produção ela ser autoproduzida, ela possui uma demanda de baixa especialização, né, já que é desenvolvida pela cultura deles. Mas essa baixa especialização ela é resultado de uma expressão individual e ela apoia um modo natural e humano de edificar, que é o que se defende também quando a gente projeta pensando para o lugar, é você humanizar a forma de projetar, é você ter em mente de forma racional e sistematizada que pessoas vão utilizar aquele ambiente que vai ser projetado. Então, entretanto, o resultado da experiência cotidiana dessas mesmas pessoas no contexto em que habitam, essas soluções se mostram simples, que para a arquitetura pode, em alguns casos, erroneamente parecer que não são tão extraordinárias, né, porque são simples. Mas o que importa para o projeto é que, apesar dessa simplicidade, elas são adequadas a essas variantes naturais locais. Quando a gente traz a pesquisa voltada para a arquitetura tradicional, isso ocorre para qualificar essa arquitetura tradicional e também, enquanto estudo de projeto, enquanto teoria do projeto, enquanto arquitetos pensando de forma sistematizada, é você qualificar ela e sistematizar métodos projetuais que sejam alternativos, mas que também sejam menos conservadores, comparado àqueles que a gente vem aprendendo na academia ao longo do tempo. E pensando dessa forma, você consegue produzir esse conteúdo teórico operativo, né, que ele também é informativo para outros arquitetos, para que esse pensamento sistematizado possa se expandir para além da Amazônia, mas para outros lugares em que é tão importante preservar a cultura. Então, vai produzir esse conteúdo teórico operativo sobre modos de projetar para o lugar, né? E dessa forma conseguir projetos mais humanos. Então, por esse motivo, o Altri considera a arquitetura tradicional como sendo um bem precioso da experiência humana, pois ela é um registro da forma de interação dos ambientes construídos com a natureza e com a cultura humana. Falando um pouco sobre a teoria do projeto, a gente traz uma reflexão
sobre o processo de concepção arquitetônica, né, que deveria se ancorar na capacidade do projetista em captar a essência do ambiente construído, que está sendo projetado, e considerar a relevância da edificação para um contexto em que está sendo implantado. E nesse processo, esse profissional ele precisa compreender, ele precisa sistematizar essa vivência espacial humana no ambiente construído, para congregar informações de origem material, mas também de origem imaterial, né, em alguns momentos esquecidos por nós arquitetos. E busca entender a arquitetura a partir de representações que Perdigão e Bruna organizou em 3 grupos, que são as representações de cunho pulsional, topológico e geométrico, e assim englobando o material e o imaterial. E essas representações elas vão atuar conjuntamente com outras informações, claro, do repertório do arquiteto, da experiência dele, né, e que vai auxiliar nessa tomada de decisão. Essa prática projetual ela tem que ocorrer com o uso de métodos organizados, claros e lógicos, né, que eles possam ser descritos para que outros profissionais também possam absorver esse conhecimento e aplicar, né, e considerando resultantes de ações conscientes de projeto. O arquiteto tem que parar de fazer a tentativa e erro, ficar experimentando quando está fazendo o projeto e passar a ter tomadas de decisões conscientes e organizadas. Essa figura 1, ela mostra um pouco disso, de Jones, em 1971, em que ele mostra que a partir do momento que o arquiteto ele recebe essa informação, mas ele faz uma análise consciente, com síntese, desenvolvimento, e que retorna numa autorreflexão, né, caso ainda não tenha decidido e tomado a decisão final sobre o projeto, ele vai trazer bons resultados, resultados que podem ser descritos, que podem ser difundidos não apenas como a obra acabada, mas como processo. Tem como você explicar o processo que se passou para chegar a esse resultado, né, no caso do ambiente construído. E no caso do Alexander, ele traz um caminho de compreensão e sistematização das características socioculturais e do cotidiano de um lugar, e ele realiza, né, sua primeira publicação dos padrões, a partir de uma observação que ele fez em loco, no Peru, né, que foram apenas, se eu não me engano, 69 padrões, sobre o modo como as pessoas utilizavam os espaços da casa. Ele morou um mês lá, observando esse cotidiano, para poder trazer esses primeiros padrões. E depois, ele vem em 1977, ele expande essa publicação para 253 padrões, né? E o objetivo, na época, era justamente auxiliar esse processo de projeto. Essa obra, ela é ainda, atualmente, uma fonte metodológica para sistematizar aspectos gerais e peculiares encontrados em qualquer lugar em que se possa estar projetando, né? Então, aqui é só mostrando uma das formas como ele apresenta na publicação dele de 77, que são diagramas de representações, no caso aí, de um dos padrões que é o gradiente de intimidade. E quando a gente traz esse olhar sobre a Amazônia sistematizado, inevitavelmente a gente tem que discutir os trabalhos que o LED tem apresentado. Não à toa nós estamos aqui numa mesa com 4 pesquisadores do LED, né? Então é um trabalho muito longo, já que o LED tem de mais de 10 anos, e ele vem justamente quando emerge essa necessidade de operacionalizar conteúdos teóricos sobre a cultura amazônica e orientar essa atuação projetual voltada para essa região, né? E a professora Ana Cláudia Perdigão, ela tem, desde o início do LED, desenvolvido pesquisas qualitativas de compreensão dessa relação pessoa-ambiente, visando justamente a obtenção de resultados teóricos que trabalhem não só no resultado de um projeto, mas de uma forma operativa para qualquer formação profissional, como atuação profissional após a formação, mas de modo que esses profissionais, né, munidos desse conhecimento teórico, possam estar comprometidos com a dimensão humana do espaço arquitetônico. Então, dentre outras pesquisas que o laboratório tem, né, foram realizados alguns estudos sobre o processo de projeto com atenção ao lugar, utilizando os padrões de linguagem, né? E não só no caso da minha pesquisa de doutorado, mas anterior à minha, já houveram trabalhos do laboratório que foram obtidos resultados positivos em relação à produção arquitetônica de respeito aos aspectos locais e com o uso de variáveis sistematizadas e a partir da arquitetura tradicional na Amazônia. No caso da minha pesquisa, que traz o Alexander também para essa discussão, os estudos dele apoiaram
né, numa publicação nossa em 2021, apoiar a identificação de representações espaciais e moradias tradicionais no bioma Amazônia. Então, eu falo do bioma Amazônia porque já foi uma expansão desse estudo, em que não se estudou apenas a Amazônia localizada no Pará, mas também uma Amazônia, às vezes, esquecida, que é localizada no estado do Maranhão. O Maranhão ele é um estado do Nordeste, mas metade dele é Cerrado e outra metade é Amazônia, né? Então, foi uma proposta para trazer esse estudo e expandir ele não só preso ao Pará, que é onde está a universidade, mas também a parte amazônica que está no estado do Maranhão, no Nordeste. E quando se observou o cotidiano dessas comunidades tradicionais tão distintas, né, nós fizemos essas representações gráficas. Aqui eu trago também o gradiente de intimidade, já que foi o que eu apresentei primeiro para vocês, que é uma imagem da obra do Alexander, mas que foi feita essa análise, né? Não foi só o gradiente de intimidade, mas um dos padrões utilizados. E aí essa análise de uso espacial ele contribuiu tanto para identificar peculiaridades de cada uma dessas comunidades, como também semelhanças, quando a gente discute comunidade como representativa da Amazônia. E o estudo, o que ele mostrou é que é possível estabelecer uma relação entre o conhecimento formal, né, que é o que a gente aprende na academia, e o conhecimento tradicional, quando a gente está justamente nesse processo de tomada de decisão projetual. Essas imagens são de casas visitadas nas comunidades. E aí, acreditando nisso, numa outra publicação, também em 2021, nós trouxemos uma análise, também com a compreensão do cotidiano humano, aí pegando uma dessas comunidades, para se projetar já orientado a essas necessidades que nós observamos, né, na publicação anterior. E dessa vez, não só os padrões, mas se utilizou as propriedades fundamentais de Alexander, da publicação dele de 2002, e foi sistematizado o cotidiano de uso das moradias da comunidade tradicional do bioma Amazônia. E com isso, foi possível mostrar que com essas informações, a gente consegue esboçar proposições, aqui são duas proposições hipotéticas, né? Se vocês perceberem, são duas plantas totalmente distintas, mas que obedecem todas essas variáveis projetuais, né? E que têm relação com o que eles já produzem lá. Então, foi mostrado que sistematizando é possível projetar e sem necessariamente replicar um padrão de projeto como sendo único, adequado para uma região, né? Então, é possível pensar de forma ampla no processo projetual, mas sem perder a sistematização e a razão no processo de projeto. Então, o que se pretende trazer com isso é a certeza de que é positivamente possível considerar práticas amazônicas culturalmente consolidadas como uma das variáveis do ponto de partida no processo de projeto. E estudos fundamentados na linguagem de padrões de Alexander e colaboradores e nas propriedades fundamentais de Alexander já demonstram em seus trabalhos os benefícios alcançados pela sistematização consciente de dados oriundos do clima, da geografia, das normas, como aqueles observados em uma cultura. E os seus resultados, eles contribuem no amadurecimento de um campo teórico operativo, de orientação e atuação profissional, e que é voltado ao processo de projeto humanamente responsável. E é isso, aqui algumas referências utilizadas. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Isabel. Muito obrigado, interessante. Vamos passar com o Hugo. Olá, bom dia. Vou começar a me organizar aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Ainda está carregando, né? Pronto. Bom dia. Queria cumprimentar vocês, né, que estão assistindo. O One Health está fazendo essa mediação, aos meus colegas de laboratório também. Então, eu sou mestrando do PPH-UFPA, né? E eu vou apresentar um trabalho que foi desenvolvido durante a minha pesquisa do PIBIC, né? E que vem, de certa forma, continuando e se aprofundando agora na minha etapa de mestrado. O título é As Referências Arquitetônicas como Ferramenta de Projeto na Arquitetura de Milton Monte para a Amazônia, e tem orientação da professora Cláudia Perdigão, né? Que também foi minha orientadora no PIBIC. Então, quem foi o Milton Monte? Ele foi um arquiteto nascido em 1928, no Chapuri, né? Hoje o Acre, né? Até então era território federal. E ele teve contato na sua infância, até os seus 5 anos de idade, com a arquitetura vernacular seringalista.
Ele se muda para Belém, onde ele passa a viver a partir da metade, a partir dos 5 anos em diante. Ele forma-se engenheiro em 1952. Ele vai se formar na primeira turma de arquitetura do curso da UFPA, em 66, foi uma adaptação para esses engenheiros, né, que já eram formados. Depois ele passa a lecionar na UFPA, e em 1986 ele faz uma especialização intitulada Arquitetura nos Trópicos. Ele faz o curso de especialização em Arquitetura nos Trópicos com uma monografia intitulada Estudos e Contribuições sobre Modelos de Projetos e Edificações na Amazônia Equatorial. Ele morre em 2012, mas deixa um legado arquitetônico para o Estado e para a arquitetura na Amazônia em si. O objetivo dessa pesquisa ele é analisar de forma interpretativa e sistemática essas ferramentas de projeto identificadas no processo projetual do Monte, a partir do contato com a casa indígena Wayampi, em 1976. Ele, numa exposição que tem aqui no estado, ele tem contato com um modelo de habitação indígena tradicional que desperta ele certos interesses por soluções vernaculares apresentadas por esse modelo. Então, a gente também vai buscar identificar quais aspectos da sistematização do percurso projetual do arquiteto referem-se a essas soluções dos espaços na Amazônia, e a gente vai complementar com alguns fluxos do trabalho dele, né? A metodologia se baseia em cruzar esse registro, né, com entrevistas com amigos, familiares e clientes, né, esse acervo vivo, e também o acervo documental do arquiteto, que muito foi cedido ao Laboratório Espaço de Desenvolvimento Humano, o LEDIA UFPA. Bom, as pesquisas sobre o Monte já vêm de uma trajetória no LED, né, uma das linhas, e começa com Perdigão, em 97, que vai comparar a casa de praia do arquiteto Milton Monte com a casa indígena Wayampi, né? E depois Perdigão e outros autores verificam que ele tem também uma referência à casa do Seringueiro, né? Souza e Perdigão vão comparar essa arquitetura de Monte com a de Severiano Porto e a de Oswaldo Bratic, na Amazônia, né? Que foram reconhecidas como arquiteturas coerentes ao lugar amazônico. E Rabelo, Souza e Perdigão vão olhar a produção institucional dele, que também tem essa característica de olhar o local, e que vão concluir que, ao mesmo tempo que tem essas referências da arquitetura vernacular, também tem aspectos da sua formação acadêmica e das suas referências de arquitetura moderna, do clima geral da época, né, da formação. Sobre o processo projetual do Monte, trazendo um breve resumo, aqui no esquema a gente tem 3 categorias, né, o partido, as referências e a proteção. O processo projetual de Monte, ele era pautado depois da década de 70, né, ou seja, depois desse contato com o caso Wayampi, nesse uso de referências locais. A gente percebeu que o partido, para ele, era tanto essa questão volumétrica, quanto ele demonstrava isso em corte, demonstrando o aspecto da função da cobertura dentro da forma dele, né, da importância da cobertura na forma dele, e percebemos que essa macrodefinição da forma, né, ou seja, o partido, ele vinha dessa referência, né, locais, indígenas do Seringal, e internacionais também, consolidadas na academia e até nacionais. A gente vai destacar o papel do beiral quebrado, que é a criação, que é a síntese dessas ideias, né, uma síntese geométrica. Ele é uma solução, aqui no item proteção, ele é uma solução em que, depois que ele observa a casa Wayampi, em 1976, ele observa essa relação de proteção que essa casa possui, mas se transposta para a realidade de uma residência, né, você não tem como ter um beiral que vai até próximo do solo, porque isso seria muito custoso, né, em termos de madeiramento, em termos da viabilidade da forma. Então, ele resolve quebrar esse beiral, né, eu vou passar aqui rapidinho, ele resolve quebrar esse beiral, porque aí você tem uma economia em questão de material, e você também tem a proteção dessa insolação tão forte aqui, né, e dessa iluminação natural que também é muito forte aqui para a gente, né, na nossa condição climática. A filha do Monte, ela vai destacar que o pai ele tinha uma primazia nessa questão de criar esses espaços, e que essa construção da arquitetura final dele, como uma arquitetura regional, né, como é consolidada, ela foi uma construção ao longo do tempo, ele foi saindo de padrões tradicionais, ele foi experimentando e fazendo essa construção. Então, aqui tem a casa Wayampi, né, e ao lado a solução
que ele fez com base na arquitetura vernacular. Ele registra isso na sua especialização. Calume, que foi um cliente do arquiteto, ele conta que nesse processo o Monte começava a desenhar, a rabiscar e a colocar as ideias no papel, né? Que nós arquitetos sabemos que são as decisões de projeto que nós já estamos tomando. E ele relata que ele fez uma casa com o arquiteto em 1956 em Belém, né, na realidade urbana da cidade de Belém, e uma casa com o arquiteto em 1979 na Ilha de Mosqueiro. A Ilha de Mosqueiro fica anexa a Belém, né, então ela é do município de Belém, e ela tem várias casas numa faixa de praia mesmo, só que é uma praia de água doce, específica da gente, né? Então, ele teve esse contato, né? E para ele só fazia dar um rabiscado geral ao monte, né? E o Calume falava que estava tudo ok. E aí ele mudava o ambiente de lugar para lá, mas não interferia na questão da arquitetura em si, né? Enquanto cliente, da forma, né? Digamos assim, né? Dessas soluções regionais. Aqui nessa primeira imagem, a gente tem um registro da Casa do Monte, em 1956, que foi demolida, né? Então, a gente só tem um pouco registro dela, porque a gente observa que a fachada dela é uma platibanda, uma questão de uma cobertura em telhado borboleta, que aqui na região se chamou de estilo funcional, né? Ou seja, essa influência de uma ideia de funcionalismo. E aqui embaixo, na casa de veraneio, né, que já fica na Ilha de Mosqueiro, a gente já vê o contrário, a gente já vê que você tem uma cobertura muito mais proeminente na fachada, uma proteção e uma abertura dessa casa para a rua, que também é uma abertura que se dá pela proximidade com a praia, né? Você tem a casa, a rua e depois você tem a faixa de areia da praia. Então, é possível perceber que a linguagem dos projetos feitas para Calume, ou seja, o mesmo cliente, ele vai mudar. Então, a casa em Belém, ela possui telhado de formas modernas, utiliza largamente concreto armado e está adaptada à realidade urbana. E no momento de divulgação do projeto com preceitos modernistas, né, ou da arquitetura moderna. A segunda, em Mosqueira, apresenta elementos de uma arquitetura mais relacionada ao tropical, né, o que se convencionou chamar de tropical, sendo eles a cobertura, a presença de amplos berais e de materiais relacionados à cultura local, como a madeira e a telha cerâmica em exposição. Então, essas casas também têm algo em comum da arquitetura dele, que são esses vários desníveis entre os ambientes, né? Ele fez em ambas as casas. E como vocês podem ver, 1979 é depois desse registro formal do contato dele com a casa YMP, em 1976. E a casa Calume, em Mosqueiro, foi a primeira casa a ter esse beiral quebrado. Outra casa dele é essa casa Onda Amarela, né, que é a casa do arquiteto, então ele projetou para ser a residência de praia dele em Mosqueiro, né, da família dele. E a gente percebe esse relacionamento entre essas referências que são a arquitetura indígena, né, que ele teve contato, né, depois de formado, e a arquitetura do barracão seringalista, né, que faz parte da sua infância. E elas se relacionam nesses dois exemplos, né? A gente consegue ver semelhanças formais e de propriedades, de pensar o espaço e a geometria com base nelas. E aqui, nessa foto da Casa Calume, nós percebemos bem o beiral quebrado e na Casa Onda Amarela também. Bom, então, a gente convencionou chamar isso de analogias feitas entre o vernacular e o erudito, né? Em que o vernacular ele é uma espécie de ponto de partida de inspiração formal e cognitiva da arquitetura mesmo. Então, aqui a gente tem a primeira imagem, aqui em cima, né, na segunda coluna, um barracão seringalista em Vista Alegre, e a gente percebe uma similaridade formal muito grande com, por exemplo, a cobertura da Casa Onda Amarela. E aqui é um croquis do arquiteto em que ele demonstra esse modelo de pensamento dele, né? Ele colocou isso no curso de especialização dele, né, na sua monografia, e ele coloca a legenda: se pudéssemos construir e viver numa casa assim. Ou seja, uma casa em que você tem aqui o giral, que é quando a pessoa lava a roupa, a louça em contato visual e sensorial com o externo. Você tem aqui a rede, o descanso da sombra, né? E você tem aqui as pessoas congregando, almoçando, jantando, né? Tendo o seu momento de convívio
à base da sombra. E aqui ele coloca isso elevado do solo, né, porque a gente sabe que o solo amazônico é muito rigoroso na questão da umidade. E aqui você tem também tudo isso meio que em contato com a natureza bem grande, né? Então, é um modelo utópico que representa o seu discurso também, enquanto arquiteto. Né? O Calume, o cliente, ele vai falar que o que levou o Monte a fazer essa mudança foi que ele queria fazer essa arquitetura em referência à sua origem humilde lá no Acre. Né? Então, Calume vai enfatizar o sentimento de retorno à infância do arquiteto no Acre como motivador da sua mudança projetual. Mas quando nós, enquanto pesquisadores, né, confrontamos a sua produção com a teoria do projeto, percebemos que, por mais que houvesse uma motivação pessoal e emocional do arquiteto, né, com a sua vivência, a estruturação do seu projeto era com base na decomposição dessas formas para uma analogia. Então, ele não fazia a cópia da forma vernacular, e sim, ele entendia o funcionamento daquela forma e fazia um processo analógico, ou seja, ele utilizava aquilo como base de precedente para que ele pudesse produzir uma arquitetura que fosse alinhada ao seu discurso, né, enquanto arquiteto, e também muito conectada com a questão regional e bioclimática. E tudo isso foi auxiliado pela sua percepção geométrica desses padrões tradicionais, né? E auxiliada pela sua formação também como engenheiro. Como considerações finais, nós podemos falar assim, que essas entrevistas, essa possibilidade de acesso ao acervo, foram de grande valia para que a gente pudesse fazer essa imersão e essa produção dessa análise qualitativa, né? Dessa interpretação e de grande síntese do processo do Monte depois desse contato com a casa YMP, em 1976. Para a gente, o processo do Monte ele era cognitivo, extremamente operacionalizado nesse quesito, né? E vamos destacar que esse resgate ele é um processo analógico da forma, né? Ele nasce de precedentes, ele nasce de uma interpretação de coisas que já existem, ou seja, ele não tenta ser extremamente sistematizado ou racional, ou ele não tenta ser uma cópia, ou ele não tenta ser inovador, no sentido de vamos criar uma forma nova, e sim utilizar essas referências como ponto de partida. A importância desse artigo está em contribuir, aprofundar descritivamente o processo do Monte para o prosseguimento de elaborações, tanto nas nossas pesquisas no LED, quanto para uma teoria do projeto aplicada à arquitetura amazônica, né? Para aqueles que trabalham na Amazônia, para aqueles que nasceram na Amazônia, né? Para os pesquisadores da Amazônia e para os estudantes da Amazônia também, né? Então, eu trago aqui uma figura de uma realidade ribeirinha na Amazônia. Aqui a gente acabou, nesse artigo, focando mais no barracão seringalista e na casa indígena, né? Por uma questão de espaço mesmo, mas esse aprofundamento da habitação ribeirinha vai ser feito, né, na minha própria pesquisa. E, para finalizar, a gente entende que a natureza amazônica para Monte parece ser parte de um padrão de referências do seu imaginário. O imaginário ele é um conceito trabalhado, o imaginário do homem amazônico, pelo professor Paz Loureiro, né? Ele é poeta, escritor, ele é doutor, especialista, ele é doutor em arte aqui, né? Um grande pesquisador aqui do estado, em que ele descreve que, por exemplo, o homem amazônico, ao olhar para o rio e a floresta, ele enxerga o imaginário, né? E a sua imaginação é fertilizada pelo desconhecido da Amazônia, ou seja, a sua relação de vivência com essa cultura na Amazônia, né? É diferente, por exemplo, da relação de um viajante, que vai ter um olhar diferente, né? Mas na prática arquitetônica também de nada adianta você ter essa construção do imaginário que todos nós temos, que vivemos na região, né? Porque nós somos impulsionados pela floresta, sem ter habilidade projetual arquitetônica. Então, conforme podemos observar nessa interpretação do processo projetual, a gente pode dizer racionalizado de Monte, né? Então, aqui, o que a gente traz também é uma integração entre essa vivência emocional e essas habilidades que ele desenvolveu na área para que os alunos e os profissionais não vejam o exemplo dele somente pelo lado emocional ou inspiracional,
né? E sim vejam como um processo transparente, que você consegue, dentro dos meios que você tiver, também produzir algo semelhante, ir além e também operacionalizar a sua leitura dentro dos padrões que já existem na Amazônia. Obrigado. Hugo, muito obrigado pela sua apresentação. Bom, vamos com arquitetura institucional de Milton Monte na Amazônia como pesquisa em projeto, com Heloísa. Tá bom, vou já compartilhar aqui. Tá dando para ver? Tá ótimo. Tá, perfeito. Então, primeiramente, bom dia. Queria agradecer a presença de todos, ao Angel e também aos meus colegas de laboratório. Eu sou Heloísa Rabelo, sou arquiteta e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Pará, orientada pela professora Ana Cláudia Perdigão, que também é coautora desse trabalho. Então, o artigo se intitula Arquitetura Institucional de Milton Monte na Amazônia como pesquisa em projeto. Tá passando? Pronto. Primeiramente, eu queria falar que esse trabalho se insere dentro da minha pesquisa de mestrado, dentro do PPGA, o FPA, que é referente às operações de projeto para arquitetura institucional do arquiteto Milton Monte, em que busca se compreender sobre o espaço de concepção, né, através do Budon, através do processo de projeto do Milton Monte, para que a gente consiga fortalecer uma prática aqui na Amazônia que seja mais consistente e comprometida com o lugar. Portanto, a produção arquitetônica de edifícios institucionais na Amazônia, ela traz um debate sobre o papel do arquiteto na sociedade, da mesma maneira sobre como que a arquitetura é um agente transformador da paisagem. Visto que na Amazônia, esse debate ele é muito importante, porque a gente consegue ver aqui uma recorrência de edificações, de projetos também contemporâneos locais, que são produzidos com pouco alinhamento com as especificações bioclimáticas e sociais daqui da nossa região. Então, Perdigão, ela destaca que existe um histórico de ocupação e submissão na Amazônia de ordens pré-fabricadas e que são importadas, muitas vezes, do sul e sudeste, e que não estão alinhadas e que não respeitam aquilo que é inerente ao habitante da Amazônia. Portanto, os projetos institucionais do Milton Monte, eles se apresentam como um repertório muito interessante e importante de soluções para a arquitetura produzida aqui na nossa região, e que eles mostram a habilidade que o Monte tinha em traduzir uma linguagem vernacular, que o Hugo falou ainda agora, para uma linguagem formal e técnica. Então, a metodologia foi adotada a pesquisa bibliográfica sobre a teoria do projeto arquitetônico, a revisão bibliográfica sobre o arquiteto Milton Monte, a criação também do curso de arquitetura aqui na UFPA, o Hugo falou ainda agora também, e foi feito um levantamento dos projetos arquitetônicos institucionais do Monte junto à Secretaria de Obras do Estado do Pará, durante do período que ele trabalhou na secretaria, que foi entre 1992 e 1994. Depois disso, a produção do Monte é apresentada no contexto da sua produção arquitetônica institucional educacional, a partir da obra da Escola Mário Barbosa, que eu vou apresentar um pouco mais adiante, por meio da decomposição arquitetônica da obra, conforme Perdigão, e apresentado esquemas ilustrativos baseados no redesenho e ampliados de forma que possa se compreender a relação da escola com a habitação indígena Wayampi e o barracão seringalista. E, por fim, foi elaborada uma sistematização e elaboração de um quadro esquemático em que se mostra as relações encontradas entre as soluções de projetos nas escolas e as suas influências vernaculares. Bem, eu não vou falar muito mais sobre o Monte, porque o Hugo já falou, mas é importante falar que foi a partir dos estudos que a equipe do LED, né, em geral, fez sobre a monografia de especialização em trópicos de 1986 do Monte, é que foi possível verificar um apanhado de referências construtivas, tanto de nível erudito quanto de nível não erudito, e que foram muito importantes para o desenvolvimento dos projetos arquitetônicos do Monte. Então,
é possível ver a observação de modos de construir tradicionais da região, o que possibilitou que o arquiteto tivesse uma produção arquitetônica que fosse mais conectada com o lugar amazônico, ao mesmo tempo resolvendo as questões bioclimáticas que estão associadas, né, aos padrões construtivos locais. Então, o curso de especialização em arquitetura dos trópicos, que foi realizado na UFPA, ele foi super importante porque foi a partir desse momento que se tem registro sobre a preocupação do Monte em produzir uma arquitetura que esteja mais alinhada com as questões bioclimáticas e sociais aqui da nossa região. Então, nesse trabalho, o Monte ele já cita a questão do barracão seringalista, que é uma lembrança que ele tem da infância que ele passou no Acre, né, no Chapuri, até os 5 anos de idade, e também a influência da habitação indígena Wayampi, que foi uma edificação que, como o Hugo falou, ele teve contato aqui em Belém, em 1976. E Perdigão acredita que foi a partir desse contato que o Monte teve com essa habitação Wayampi e que a chavinha, né, girou para o Monte e que ele começou a ter uma preocupação maior sobre como produzir uma arquitetura que seja adequada às características ambientais da nossa região. Então, aqui eu trago os croquis do Monte, né, que foi retirado da monografia dele. Primeiro aqui o barracão seringalista, que o barracão seringalista é uma bela construção de característica vernácula, com uma linguagem cabocla, que traz dos imigrantes que vieram para os seringais, então tem uma mistura de linguagem ali, em que se utiliza muito os materiais da região, como madeira, barro. Aqui a gente tem também a habitação indígena da palafita amazônica, que essa é uma representação do Monte, que vem muito das observações que o Monte fazia, das diversas viagens que ele fazia dentro do interior do Pará e da Amazônia. E aqui embaixo é o desenho que ele fez sobre a habitação indígena Wayampi, que a gente vê, né, a questão do beiral mais alongado, a utilização também de materiais como a palha, e que se tornaram características da obra do Monte. E aqui eu trago a residência Onda Amarela também, para mostrar que dentro do laboratório existe também um histórico de pesquisa sobre o Milton Monte. Então, em 1997, Perdigão, ela faz uma decomposição, uma análise sobre a residência de veraneio, a residência Onda Amarela, que fica em Mosqueiro, e que ela já fala que existe um repertório arquitetônico que foi baseado em princípios que já eram conhecidos da arquitetura vernácula, como utilização dos materiais, o beiral mais alongado, a casa está acima do nível do chão, enfim. E aí, dentro desse trabalho, foi feita uma entrevista semi-estruturada com o senhor Paulo Nascimento. Ele era diretor da secretaria, ele era o secretário, de obras do Estado do Pará durante esse período de 90 a 94, que é exatamente quando o Monte trabalhou, e foi a partir dessa entrevista que foi possível entender um pouco melhor como que era a relação do Milton Monte com a equipe de trabalho na CIOP, em especial aqui com o José Raiol, o arquiteto, que até hoje ele é atuante, e que, a partir disso, foi possível entender como é que ele produzia a arquitetura característica deles, mas voltada para uma questão institucional, enfim. Então, como recorte desses projetos que ele desenvolveu durante esse período na CIOP, trouxemos a Escola Estadual Mário Barbosa, que ela se localiza aqui em Belém, próxima ao UFPA. Então, está aqui a foto da fachada. Já na fachada, a gente consegue ver características, né, da obra do Monte. Por exemplo, aqui o beiral quebra-sol, quebra-chuva, beirais alongado, utilização da estrutura em madeira de suporte à cobertura. Aqui nós temos o redesenho que foi feito da obra. Então, primeiro, a questão da implantação, ela é toda em pavilhões, em blocos.
os blocos de sala de aula, como é que eles se desenvolvem, a fachada, né, a fachada principal dos blocos de sala de aula e a fachada lateral. Então, a decomposição arquitetônica para a Escola Mário Barbosa, ela se baseia na decomposição que foi feita em 97 por Perdigão, que em 97 Perdigão utilizou a residência Onda Amarela, e ela decompôs a partir dos elementos abordados por Vilas Boas, que são distribuição dos espaços, cobertura, beiral, aberturas, nível do piso, apropriação dos espaços pelos usuários, e que foi relacionado à residência Onda Amarela com a residência Casa Wayampi, que é a residência indígena. Então, a partir disso, em 2018, Oliveira e Perdigão ampliaram essa decomposição e adicionaram o barracão seringalista. E aí, em continuação, foi feita essa decomposição já para a Escola Mário Barbosa. Então, a gente sai das residências e vamos para as edificações institucionais educacionais. Então, a partir disso, foi feito toda uma análise em relação ao barracão seringalista, a habitação indígena Wayampi e a Escola Mário Barbosa, de acordo com todos os critérios das categorias, dos Vilas Boas. Tá? Então, a partir dessa decomposição, foi possível fazer os esquemas ilustrativos, que são esses aqui, onde que dentro do projeto, dentro da obra do Milton Monte, nós conseguíamos ver essas categorias. Então, por exemplo, cobertura. A cobertura a gente conseguia ver aqui o beiral quebra-sol, quebra-chuva, que aí já se relaciona com a residência Wayampi, de certa forma, assim, com o barracão seringalista. As aberturas as aberturas nas fachadas para melhorar a ventilação. Distribuição dos espaços, que eram pavilionários, mas sempre com espaços cobertos, também com o beiral quebra-chuva. O forro, que eu vou falar um pouco mais a seguir, o forro ele segue o mesmo caimento da cobertura do telhamento e também materiais utilizando a madeira. E aí, a partir do acesso que o LED teve ao material gráfico da Secretaria de Obras, foi possível verificar que o Monte e a equipe dele da CIOP, em especial, né, com José Raiol, eles desenvolveram, a partir de 1992, modelos padrões de escolas estaduais. Então, esses modelos basearam os projetos arquitetônicos seguintes. Então, muitas características desses modelos que foi observado, a gente consegue ver na escola Milton Monte. Então, por exemplo, a fachada lateral, né, a gente consegue ver o beiral quebra-sol, quebra-chuva, o ático ventilado, nós conseguimos ver elementos vazados na fachada. No caso, no padrão da escola, a gente vê centralizado. Já na escola Milton Monte, a gente vê na lateral, mas é o mesmo princípio. A cobertura sendo mais alongada, a gente consegue ver aqui bem alongada, com o ático ventilado, abertura elementos vazados na fachada para melhorar a ventilação. Aqui a gente consegue ver como a fachada é muito parecida, porque a gente tem aqui o beiral quebra-sol, quebra-chuva, a gente também tem essa cobertura frontal. A parte de esquadrias em madeira também, com o mesmo desenho. O forro de novo, a gente consegue ver que o forro, ele não é aquele forro chapado reto, como a gente vê normalmente, ele vem com o desenho seguindo assim a cobertura para melhorar questões de ventilação. Então, tudo isso mostra a preocupação do arquiteto em trazer uma arquitetura institucional, mas que respeitassem padrões tradicionais, padrões construtivos tradicionais aqui da Amazônia. Então, concluindo, as análises que foram produzidas para esse trabalho, eles colaboram sobre a compreensão de como essas referências projetuais não eruditas, tanto do barracão seringalista quanto da habitação indígenas, elas são incorporadas no projeto arquitetônico institucional da Escola Mário Barbosa. Então, esse acesso que o LED teve, né, aos projetos arquitetônicos que foram desenvolvidos nesse projeto, enquanto o Monte ele trabalhava na CIOP, foi muito importante para a compreensão de como que o Monte ele foi capaz de adotar soluções
projetuais que fossem condizentes com as peculiaridades bioclimáticas amazônicas, mas respeitando as necessidades que os projetos educacionais, principalmente institucionais, necessitam. Então, foi a partir também desse contato com esses padrões arquitetônicos das escolas que se tem uma oportunidade de maiores investigações sobre como que esses projetos eles foram desenvolvidos além. Então, não se tem a possibilidade de estudar outras escolas que também puderam ser utilizadas esses padrões arquitetônicos. Então, dessa forma, mostra-se a importância do Milton Monte como um dos principais arquitetos e professores para a região amazônica e um profissional que ele foi muito dedicado a produzir uma arquitetura que estivesse comprometido com o lugar. Portanto, eu acredito que a arquitetura do Monte ela precisa ser maior difundida dentro da academia, né, dentro também do círculo profissional da arquitetura, para que a gente consiga ver no futuro mais próximo uma produção arquitetônica na região que seja mais condizente com as nossas particularidades. E por fim, já finalizando, queria só agradecer à UFPA, né, pela oportunidade de ingressar na pesquisa científica através da Bolsa PIBIC em 2018, ao PPGAU, pela oportunidade de estar também desenvolvendo a minha pesquisa e a bolsa de mestrado. Claro, a professora Ana Cláudia Perdigão, pelos anos de orientação e a disposição de compartilhar o grande conhecimento dela e aprendizado para a arquitetura, que vai além do objeto construído, e também de fazer parte da equipe do LED, né, que a gente luta incansavelmente e por meio da prática científica, contra o extermínio dos nossos traços culturais da Amazônia através da prática arquitetônica. É isso, gente. Muito obrigada. Luiz, muito obrigado pela sua apresentação. Bom, vamos continuar com Tainá. A tela é sua. Ok, só um momento. Bom dia. Bom dia. Agradeço a presença de todos aqui neste evento, né? Meu nome é Tainá. O nome da minha pesquisa é Quando Quem Usa é Quem Cria, o Pensamento Projetual e Acessibilidade na Casa do Arquiteto Milton Monte. Eu trabalho em colaboração com a professora Ana Cláudia Perdigão. Opa. Antes de mais nada, né, eu gostaria de agradecer as apresentações anteriores, né, porque elas já falam um pouco da história do Milton Monte, então eu não vou me alongar sobre isso, né. Então ele é um arquiteto que ele é considerado um expoente da arquitetura tropical, né, e ele usou essa manifestação cultural dentro do seu processo de concepção. Ele é alinhado a um regionalismo crítico, né, que usa a cultura do lugar, observando essas referências que os colegas já falaram tão bem nas suas apresentações como fonte de inspiração. Mas a minha pesquisa ela é especificamente sobre as residências do arquiteto, né, onde essas residências ele as utilizou como laboratório de ideias, antes de se efetivar como arquiteto, né, no meio profissional. Então, especificamente, neste momento da minha pesquisa, eu vou falar da residência, né, dentro da cidade de Belém, que é a residência da Conselheiro Furtado. Existe uma questão muito específica e importante dentro desta pesquisa, que é o momento em que o Milton Monte se torna cadeirante, né? E ele faz uma série de adequações acessíveis nessas residências, tanto a residência Onda Amarela quanto a residência da Conselheiro Furtado. Então, nesse momento em que ele faz essas adequações, é exatamente este o meu loco de pesquisa, né? Então, ele passa a tomar decisões projetuais ligadas a essa necessidade. Eu vou enfocar nas reformas que ele fez dentro dessa residência, né, considerando esse fator necessidade. Então, tem muito da vida pessoal que eu vou explorar dentro dessa pesquisa.
e também das necessidades como cadeirante, né? Então, essa aproximação da pesquisa, que é a aproximação do profissional arquiteto como usuário da habitação, é um encontro muito interessante para o processo projetual. Aqui eu trago as duas residências, né? A residência Onda Amarela, que fica em Mosqueiro, né? Que está na figura 2, e a residência, que é a residência da Conselheiro Furtado, na figura 1. Vocês podem ver que a diferença entre elas é muito grande, né? A residência da Conselheiro Furtado, ela não tem as características do barracão seringalista, não tem as características da Casa Guaiapi, mas ela é uma residência onde ele explorou muitas ideias do tropicalismo, da questão ambiental e também do modernismo, né? Onde ele é considerado parte desse movimento aqui em Belém. A metodologia da minha pesquisa foi realizada com basicamente entrevistas cruzadas, né? Com o levantamento da planta da casa, né? Esse levantamento ele não está fechado, né? Ele foi feito um redesenho da planta baixa, foi feito um levantamento fotográfico, além da pesquisa bibliográfica, mas ele ainda está incompleto, ele precisa ser fechado com outras informações da residência e outras entrevistas. Sobre as entrevistas com os familiares, né, a gente constatou, né, que os seus filhos, eles observaram a identidade do Milton Monte como pai, como arquiteto e professor, as reformas na casa onde eles viviam, né, como foram essas reformas ao longo do tempo, e as decisões quanto às adaptações em acessibilidade. Então, por exemplo, né, o primeiro momento em que os filhos falam da aproximação do profissional com a pessoa é um momento em que o Milton Monte decide que o escritório dele precisa ser junto com a residência, né? Isso, nesse momento que acontece, ele está mais próximo da família e ele passa a ser uma necessidade quando ele se torna cadeirante. Então, no primeiro momento, né, ele mora na parte de baixo, no subsolo, que é a planta do subsolo, né? À esquerda, era o escritório dele, em vermelho, e o quarto dele. Eles eram relativamente próximos. Depois ele sobe, muda de pavimento, e, de novo, o dormitório dele passa a ser na sala e o escritório ainda passa a ser no mesmo pavimento. Então, não só da necessidade, mas como também de escolha pessoal, essa aproximação entre os perfis dele estão muito, muito ligados, segundo seus filhos. Nesta figura, a gente mostra como é que aconteceu as modificações dentro da residência, né? O tracejado em vermelho fala da dimensão original da casa, né? E que na década de 70 eles adquiriram o terreno do lado, que é o tracejado em verde, e eles também ampliaram a residência nesse tracejado azul. Então, essa reforma, ela já passa a ser uma necessidade dentro do aumento da família, né? E ele passa também a fazer o seu laboratório de ideias nessa ampliação da casa. Eita. Aí, aqui, nesse momento, nos anos 90, ele faz uma nova reforma, né? Que é quando a mulher dele falece, e a filha dele vem morar junto com ele na casa, e a filha dele passa a trabalhar no restaurante. Então, na parte do primeiro pavimento, né, eles constroem o restaurante, que é o tracejado em azul, a filha passa a morar no setor íntimo, que é o tracejado em verde, e o Milton Monte desce para o subsolo, né, que é onde está o escritório e o quarto dele. Então, já tem essa nova configuração a partir da década de 90. Aí, nos anos 2000, ele faz uma nova reforma, né, onde ele muda para o pavimento de cima, né? A filha dele já saiu da casa, né, já não é mais um restaurante, e aí ele faz uma nova reforma no interior, onde ele passa no pavimento do subsolo para o pavimento 2, no pavimento 1 para o pavimento 2. Então, nesse momento, nos anos 2000, ele já se torna cadeirante,
né? E aí, então, ele já faz algumas adequações pertinentes dentro da acessibilidade. Então, essas adequações, né, que a gente está analisando, né, então são rampas dentro da casa, né, são barras artesanais, né, ele constrói barras artesanais antes da legislação de acessibilidade ter surgido, né, então, então ele já se antecipou a essa necessidade e ele faz essa adequação de acordo com a sua mobilidade reduzida e como cadeirante. Então, eu trago a rampa na fachada, né, na figura 7, e a rampa na figura 8, que é interna, dentro no pavimento do subsolo, dentro do acesso do subsolo. E aí eu mostro as barras aqui, né, que ele fez. Na figura 9, essa barra que está abaixo do apoio de toalha, foi uma das que ele confeccionou, e ele fez várias. Depois, à medida que a legislação foi avançando em acessibilidade, ele passa a utilizar as barras disponíveis no mercado, que está na figura 10. E aqui eu faço alguns destaques, né, que também são algumas escolhas profissionais e também da necessidade, né, a escolha dos ambientes com melhores acessos para cadeiras de rodas, né? Então, por exemplo, no subsolo, esse ambiente do quarto, onde ele escolhe, que é o ambiente em azul, com o melhor acesso para a rua, né? Ele ainda chegava a trabalhar mesmo como cadeirante, ele não parou de trabalhar até o final da sua vida. Então, essa possibilidade de poder se deslocar era muito importante para ele, mesmo que ele já não pudesse ir exatamente à casa dos clientes, mas esse deslocamento para ele era principal. Então, esse acesso à rua, tanto no pavimento 1 quanto no pavimento 2, eles são muito importantes na escolha em acessibilidade para o Milton Monte. E aqui eu destaco, né, os locais que são de difícil acesso, eram de difícil acesso para o Milton Monte, né? Então, ele deixa, por exemplo, os filhos contam, né, que ele não consegue acessar determinados ambientes na casa porque eles foram feitos dentro de um padrão construtivo da época, né? Então, nessa parte ele não podia passar com a cadeira de rodas. Então, ele não... Então, são exatamente esses locais em vermelho, onde tinham certos gargalos para acessibilidade. E, bem, para as minhas considerações finais, né, então, a gente consegue vincular a vivência, né, do Milton Monte com o processo projetual, né, especificamente sobre as necessidades do Milton Monte, necessidades pessoais. Então, a gente pode correlacionar, né, outros pontos importantes, como eu já falei, né, de levantamento bibliográfico, né, muito da produção que o LED já disponibiliza dentro das pesquisas dos colegas, e também elementos que a gente pode ainda pesquisar sobre as residências, né, que a gente acredita que são possíveis de ser levantados, como croquis, cortes, desenhos de fachada. E as entrevistas, eu pretendo também ampliar essas entrevistas para os colegas profissionais, né, baseado nessa questão pessoal dele, e explorar o máximo possível essa ligação da necessidade com o processo projetual. Agradeço aqui algumas referências, né, que eu utilizei nessa explanação, e muito obrigada. Esse é o meu contato. Bom, Tainá, muito, muito obrigado pela sua apresentação. Agora, vamos abrir para algumas perguntas, apontamentos. Alguém quer participar? Acho que é uma temática muito interessante e, obviamente, é um bloco de apresentações que tem tudo a ver, obviamente. Se alguém quer fazer alguma pergunta, fica aberto o microfone, fica aberta a tela para falar.
enquanto as pessoas vão pensando, vamos falar uma coisa. Eu fiquei pensando um pouco no quando vocês falaram, tipo, depois das suas apresentações, fiquei pensando um pouco no Kenneth Frampton, no regionalismo crítico. Acho que hoje os projetos, tipo, a arquitetura que é trazida de fora para dentro, aqueles projetos que têm aquela carência de lugar, aquela carência de identidade, está sendo um problema mesmo nas nossas regiões. Aí, gostaria para perguntar, acho que dá para perguntar para todo mundo, acho que para os quatro, sobre se vocês acham que aqueles estudos, aquelas arquiteturas que vocês analisaram do Milton Monte e daqueles arquitetos regionais, vocês consideram como uma arquitetura de resistência nesse contexto daquelas arquiteturas universais sobre as locais? E por quê? Tipo assim, por que vocês consideram que é uma arquitetura de resistência? Eu vou começar falando. Eu não sei a opinião dos meus colegas, né? Mas eu vou dar a minha opinião pessoal, tá, Ângelo? Com relação a isso, né? Sem ser uma verdade absoluta. Mas eu discordo quando se discute essa arquitetura como uma arquitetura de resistência, no sentido de simplesmente utilizar os materiais regionais, né? Porque eu acho que, às vezes, a discussão do regionalismo ela coloca esse arquiteto num grupo separado dos outros arquitetos. Eu coloco como arquitetura responsável, né? Porque, muitas vezes, a gente coloca esse aqui é regionalista, esse aqui é modernista. Mas, de fato, o que a gente tem discutido no LED, na minha opinião, né, os meus colegas podem discordar de mim, mas, assim, é o arquiteto responsável com o lugar. Então, se eu estou discutindo a Amazônia, eu vou pensar os traços da cultura amazônica, mas, dessa mesma forma, a partir do momento que eu tenho esse pensamento responsável com relação à atenção a cada característica, a cada cultura, a cada clima, a cada geografia, eu posso pegar, mesmo sendo uma arquiteta da Amazônia, eu posso pegar esse mesmo pensamento e projetar, sei lá, para a Europa, para a Ásia, porque o que se discute, de fato, não é simplesmente manter a cultura da Amazônia, mas se projetar sabendo que ela existe, né? Projetar para o lugar em que se está pensando. Né? Então, eu acho que, ao invés de simplesmente resistir, entendermos que a arquitetura, em sua... deveria ser assim, né? A arquitetura ela deveria pensar o lugar, independente de que lugar seja esse. Né? E nós estamos no Pará, então a gente está discutindo a Amazônia, que está sendo esquecida enquanto um lugar de cultura potente, de grandes referências projetuais para arquitetos de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Porque eu vou falar, eu não sou paraense, tá? Eu estou fazendo doutorado aqui, mas eu sou maranhense. Eu sou do Nordeste, e o que a gente percebe é a mesma coisa que vai acontecendo no Nordeste, em que você tem uma cultura da construção com adobe, da construção de taipa, e que é colocada como moradia indigna, porque o que é digno é construir com concreto, é construir com tijolo, e, de fato, isso a gente vai percebendo, né, com arquitetos que são conhecidos mundialmente, que isso não é verdade. Quando o arquiteto ele se volta com atenção as características locais de clima, de cultura, de modos de morar, eu prefiro colocar isso como uma arquitetura responsável, né, na minha opinião. E abro para os meus colegas completarem. Obrigado, Isabel. Vou tentar continuar com a ordem. Acho que o Pedro levantou a mão antes, aí a gente continua, acho que é com a Laís e o Hugo. Então, o Pedro, pode continuar. Bom dia aí a todos, né? Vocês estão me ouvindo bem? Então, parabéns primeiro pelas apresentações, acho que elas são muito provocativas e suscitam muitos debates, né?
E como o Ângelo colocou, a questão do regionalismo eu acho que é importante de ser debatida, mas eu concordo de certa forma com Isabel, né? Quer dizer, existe uma arquitetura que a gente pode chamar de, ela chama de responsável, mas a gente pode chamar de ética, né? Ou, né, de uma busca, né, de uma adequação ao lugar onde ela está sendo projetada, que é muito importante, né? E acho que a Isabel também toca num tema que aqui muito é caro, porque existe uma materialidade, né, na própria arquitetura que ela, de certa forma, ainda não foi apropriada comercialmente. Por exemplo, o caso emblemático nosso contemporâneo é o bambu, né? O bambu como uma ferramenta que ainda não é vendido nas lojas de materiais de construção, pelo menos das grandes cidades, né? E que pode ser uma maneira exatamente de uma produção extrativista da arquitetura com muita qualidade e com muita adequação, né? Eu gostaria de saber um pouco a opinião das pessoas e, mais uma vez, parabéns pelas apresentações. Obrigado aí. Obrigado, Pedro. Aí, vamos continuar com a ordem, né? A gente vai acumulando as perguntas e vamos tentar responder todo mundo. A Laís. Eu acho que o Hugo estava na minha frente, mas como eu não vou poder ficar até o final do debate, que eu tenho uma outra sala para moderar, tenho que entrar cedo, eu vou furar essa fila, Hugo, desculpa. Primeiro, parabenizar os 4. Não sei se vocês perceberam pelo meu sotaque, também sou de Belém, sou formada pelo FPA, já estou há 6 anos morando em São Paulo, mas me senti abraçada com essas apresentações, com o sotaque de vocês, me senti realmente em casa aqui nessa sala. E eu acho que se perguntassem até 1 hora atrás, se eu achava que era uma arquitetura de resistência, eu ia dizer que não. Talvez eu dissesse que era uma arquitetura responsável. Eu estudo conforto ambiental, faço doutorado hoje nisso. Só que depois de ver a apresentação de vocês e ver as casas em Mosqueiro e me sentir em casa simplesmente por ver fotos e por ver essa arquitetura que é muito diferente. Não é só uma arquitetura que está adaptada ao clima, é uma arquitetura que traz referências culturais e sociais muito fortes. Então, eu acho que sim, é resistência, é a nossa resistência da Amazônia. Assim, só colocando essa provocação para vocês. Na minha opinião, agora, de 1 hora para cá, é uma arquitetura de resistência, sim, porque eu me senti realmente acolhida vendo essas fotos, essas imagens, vendo Mosqueiro, até falando Rua Conselheiro Furtado. Nossa, eu já passei várias vezes. Então, é isso, só essa pequena provocação aí para saber se vocês... Continuando, né, a provocação do Ângelo e querendo saber um pouquinho mais de vocês. Não vou poder ficar até o final do debate, mas queria parabenizar todos. Muito bom ver a casinha UFPA aqui nesses eventos. E obrigada a todos. Obrigado, Laís. Gente, aí vamos continuar com a provocação, né? Hugo, pode continuar. Obrigado, Laís. Eu queria... Obrigado pela presença, gostei bastante da Laís, aquela afetividade, né? Um momento que a gente está também nervoso um pouco. Eu queria comentar sobre a parte do regionalismo crítico, né? O que a gente observa na construção que a gente pode falar desse momento que foi na década de 80, essa arquitetura regionalista na Amazônia, né? Muitos já pesquisaram sobre isso com um olhar de fora e com um olhar de dentro. A professora Perdigão tem um olhar de dentro, né? De vivência, porque ela teve contato com o Monte, ela foi aluna dele, né? Ele lecionou na UFPA, mas, por exemplo, arquitetos de fora como o Segawa, ele chegou a passar um pouco por isso. E uma coisa que ele afirma é que a arquitetura amazônica não seria esse regionalismo por criticar, mas estaria ligada à função da própria arquitetura amazônica. Ele usa a palavra rigor, porque aqui a gente tem que construir uma arquitetura assim, porque senão ela não encaixa no final das contas. Então, ela vai causar uma série de problemas, né, em relação ao conforto, em relação à própria usabilidade, né, do usuário,
que vão entravando esses modelos arquitetônicos e as pessoas ficam insatisfeitas e criticam, né? O usuário não se sente acolhido. Então, esse rigor, ele é também um movimento, digamos assim, natural do projeto, né? De quem tem essa visão, né? Dessa usabilidade. Eu também queria falar, né, sobre a questão da arquitetura de resistência. Até então, eu não enxergava como uma arquitetura de resistência, né? Até porque a gente tem contato com essas arquiteturas durante o nosso dia a dia, mas, recentemente, como recém-formado, eu observei que muitos escritórios aqui, né, locais, eles estão com uma proposta de fazer uma arquitetura regional, local, com identidade, mas perderam o vínculo com essa arquitetura da década de 80, por exemplo. Então, eles olham muito para exemplos latino-americanos ou exemplos de fora, ou exemplos que acontecem em outros países que são valiosos, claro, a gente tem que interpretar, como o Monte fazia também, né? Mas eles perderam a conexão com essa relação direta. Então, eu acho que não era uma arquitetura de resistência na época, né, do Monte, era uma arquitetura mais assim, era natural, porque foi uma, digamos assim, foi uma geração, não foi só um Monte, tiveram outros arquitetos, né, que também se debruçaram sobre essa arquitetura, né, por o nosso recorte a gente analisa um Monte. Mas, naquele momento era um pensamento natural, um movimento natural para eles de fazer uma arquitetura com isso, né, até porque tinha uma conexão. Mas hoje eu já vejo mais como, quando a gente vai pesquisar, e traz como uma resistência, porque talvez quem esteja se formando na academia hoje, não, aqui no local, tenha perdido esse vínculo e esteja querendo fazer uma arquitetura regional, sendo que já foi feita algo semelhante. Você pode partir daí, você não precisa inventar a roda se a roda já está pronta, né? Então, tem questões a serem analisadas, eu vejo como resistência nesse sentido. É isso. Acho que a professora Kim está levantando a mão. Heloísa, você, Sérgio. Não sei como fazer para levantar a mão, não achei. Ah, tá, tem problema, eu aguardo. Beleza. Kim, está ouvindo, a gente está ouvindo. Bem-vinda à sala. Heloísa ficou antes, né? Por favor, eu espero. A senhora tem certeza? Então, tudo bem. Bem, abrangendo um pouco, né, sobre tudo que vocês falaram, voltando à questão da resistência, assim como o Hugo, eu também sou uma arquiteta relativamente recém-formada. Então, a partir do trabalho que a gente vem desenvolvendo, que eu venho desenvolvendo desde o meu PIBIC, lá em 2018, de certa forma, eu vejo que, sim, é uma arquitetura que hoje, para a nossa realidade contemporânea, seja uma arquitetura de resistência, ainda que na época do Milton Monte, talvez ele não produzisse com esse pensamento. Mas a gente vê aqui em Belém, aqui na Amazônia, que existe um distanciamento muito grande do fazer arquitetônico que seja vinculado com essas questões regionais. Então, só para ter uma ideia, eu fico impressionada quando eu chego no ateliê de arquitetura e que eu pergunto para um aluno, por exemplo, de 6º semestre, 4º semestre, e pergunto: vocês conhecem Milton Monte? Não. Muitos deles falam: não conheço, nunca ouvi falar quem é o arquiteto Milton Monte. Então, é algo preocupante, porque a gente tem um arquiteto nativo e que produziu uma arquitetura que é local, mas que o estudante não conhece. Então, eu acho que a pesquisa também, lá do LED, vem para isso, como um movimento também de resistência, de certa forma, mas de mostrar, de trazer para a sociedade que, sim, existe uma produção arquitetônica que foi pensada para a nossa região e que respeita as nossas condições, as nossas peculiaridades, que são diversas, porque, infelizmente ou felizmente, um arquiteto que vem de São Paulo, para ele construir aqui, e o que é que a gente vê muito, ele não vai entender certas peculiaridades, como olha, aqui chove todo dia, a gente precisa pensar nisso. Aqui o piso ele não pode ser rente ao solo porque encharca, são coisas que vai criar umidade numa parede. Então, tudo isso é pensamento de projeto, mas que é preciso pensar para o projeto em arquitetura na Amazônia.
Então, a gente vê que muitos projetos, até projetos de habitação de interesses sociais, vêm de fora, um projeto pronto de fora, e que nada tem a ver com o modo de vida do habitante amazônico. O LED também traz outras pesquisas em relação à habitação de interesse social para a Amazônica, como é que esses projetos de fora chegam e como é que o usuário se adapta a esse projeto. Então, é muito importante isso. Outro ponto que, durante a conversa, que eu achei bem interessante, que eu lembrei, na verdade, quando a gente lê um pouco sobre a Lina Bobardi, ela fala muito sobre a questão do protagonismo do arquiteto sobre a arquitetura. Então, muitas vezes, que a gente vê também, contemporaneamente, é que o arquiteto não está muito pensando em produzir uma arquitetura que seja... O destaque é a arquitetura, mas quem seja o destaque seja o arquiteto. Então, é muito interessante a gente pensar também nesse sentido, que aqui, muitas vezes, se traz uma arquitetura de fora, do sul, sudeste, como, por exemplo, peles de vidro, que para cá é algo totalmente questionável, mas que para fora faz sucesso, mas que o sucesso não é para ser para a arquitetura, mas sim para o arquiteto. E aí eles acabam suprimindo essas questões que são bioclimáticas e sociais daqui da nossa região. E aqui a Maria Luísa, aqui no chat, ela traz essa pergunta se ainda existem escritórios que tenham essa preocupação em fazer uma arquitetura que seja, por exemplo, mais parecida com o do Milton Monte, que respeitem, ele traz esse respeito. Tem, como o Hugo disse, existem ainda hoje arquitetos que se preocupam com isso. O caso é o José Raiol, que eu trago na minha pesquisa. O José Raiol ele ainda é um arquiteto que é atuante. Então, como ele foi um pupilo, ele trabalhou junto por muitos e muitos anos com o Milton Monte, ele traz ainda para a arquitetura dele isso, de uma construção utilizando os materiais locais, os tipos de beirais, como que esses materiais eles podem ser modificados, plastificados, né? No caso, a madeira, como é que eles podem utilizar para a arquitetura dentro da Amazônia. Então, acho que é isso que eu queria falar. Obrigada. Luísa, muito obrigado. Professora Kelly. Bem, estão me ouvindo? Perfeito. Parabéns para os meninos e meninas do Pará, e trazer Milton Monte, assim, para mim foi por isso que eu entrei dessa sessão. Me traz uma lembrança bastante forte na década de 80, quando eu fiz o mestrado, quando vocês ainda não tinham nascido, quando eu fiz o mestrado no Laboratório de Madeiras, aqui em São Carlos, né, tivemos o João Castro, não sei se vocês conhecem o arquiteto João Castro, tivemos, acho que o Raiol, acho que estava aqui, se não me engano, e eu tenho uma amiga muito especial, que é quase minha irmã, também belemense, né, do Pará. Então, assim, e vocês estão trazendo essa arquitetura que foi muito discutida na época, na década de 80, aqui no programa, no nosso programa, né? E, assim, me lembrou muito a questão de você considerar a região, o local, o ambiente, né? Então, e essa de resistência que a nossa amiga, que eu esqueci o nome, que falou, é isso. Não sei se diria ser resistência, mas eu acho que os educadores, os formadores do profissional arquiteto precisa estar muito atento para insistir e incentivar que arquiteto e urbanista faz projeto para pessoas, faz projeto para a região, para o local. Não dá para trazer solução externa e adaptar, assim, nem mal adaptada que é, né?
Então, eu acho que assim, precisa ter uma formação mais consciente, consistente, como diz esqueci o nome também, Pedro, desculpa, gente, eu não consigo guardar o nome de ninguém mais, né, que diz arquitetura de resistência, de arquitetura responsável, arquitetura de ética, né, ética profissional, ética, né, em consideração com o local, que eu acho que é tema atualíssimo, que a gente precisa mesmo colocar no dia a dia do nosso ensinar, do nosso projetar, porque o aquecimento global está aí. A crise ambiental está aí. E precisa olhar as soluções, né, que foram adaptadas em função da qualidade do local, em função do local. Considerar a cultura construtiva, claro, você pode reajustar, readaptar com a atual tecnologia, mas precisa rever, precisa olhar essas soluções, né, essas soluções técnicas adotadas há muito tempo. Não é para copiar exatamente, não é isso, mas o princípio acho que precisa ser colocado. Então, parabenizo demais esse grupo da Ana Cláudia, né? E muito, muito, muito bom. E tem uma ressonância, eu acho, que é uma ressonância com o pessoal do Sul, aqui, né? Do Sul, Maravilha, que seja, nós aqui, tem ressonância, tem grupos pensando nisso, como o nosso grupo. Pensando nisso, pensando no bom viver, pensando no bem viver, né? Bom viver, pensando na qualidade da cultura construtiva, valorizar essa possibilidade de você recolocar, né? Valorizar essas questões construtivas com materiais renováveis, gente. É plantar, colher. Eu não sei se alguém falou de extração, mas assim, extração no bom sentido, né? Eu sempre comento aqui. O futuro nosso é plantar, colher e construir. E não altamente... Claro, não é que... né, a gente tem que usar o material, cada material no seu lugar. Então, o concreto é importante, o aço também é importante, mas não ficar só nisso. E aí fazer uma adequação local, que é muito importante. Então, eu fiquei muito feliz de ver essa turminha boa, né? E parabéns para vocês. Muito obrigada. Obrigado, Kemi, pelos seus apontamentos. Forte abraço. Aí tinha gente, a Mayu. Por favor, pela o microfone seu. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Eu queria parabenizar primeiro também a mesa, assim, acho muito interessante esse tema, assim, concordo com o que o Hugo falou. O Hugo foi muito certeiro quando ele respondeu já a pergunta que eu tinha feito com o meu nome completo, né, que eu entro aqui com Maria Luísa, mas o pessoal me conhece como Malu, né, aquele... E acho que essa mesa, ela mostra muito essa coisa que é muito interessante, assim, dessa descentralização, a gente pode dizer, das pesquisas, né, que anteriormente, até a gente pode até dizer, até a primeira década do século XXI, ainda era muito concentrado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, mas, sobretudo, São Paulo, pela questão do financiamento, né, e a gente tem essa criação muito recente desses programas de pós-graduação, como lá no Pará, né, que eu acredito que seja um programa muito recente, e as universidades federais, e a criação de cursos de arquitetura, né, nesses outros, nessas regiões que ainda demandavam, né, faltava muito isso, né. Então, acho que é muito interessante isso, e o que o Hugo disse é que o seu xará, Hugo Segawa, sempre afirmou nas aulas, né, ele sempre mostrava o Milton Monti, né, nas aulas que ele falava de madeira, né, de arquitetura em madeira,
mas com esse contexto, né, que parecia muito um regionalismo, entre muitas aspas, crítico, né? Eu acho que esse regionalismo crítico já é uma questão, já caiu por terra, super anacrônica para o nosso momento, e a gente tem outras questões que acho que a Kemi colocou um pouco, mas que eu gostaria de reforçar, que é essa questão de uma prática que é decolonial, uma prática que seja nossa, né? Uma prática de que olha, que o Milton Monte olha, é um nome muito comum, né? E quase um quebra-língua, né? Milton Monte. Aí ele olha para a arquitetura indígena, né? Para essa prática que a gente está começando, que é um tema contemporâneo, né? Porque a gente está olhando para, como a Kemi disse, né? O bem viver, né? Olha para essa cultura indígena, de entender a relação com a natureza, não como um outro, mas como uma coisa integrada, uma coisa nossa, né? A gente é parte da natureza e a gente não pode ser tratado como algo externo, ou a natureza é tratada como algo externo, né? A minha pergunta, acho que eu fiquei um pouco preocupado com a resposta, entender assim, né? Que aqui em Recife, né? A gente também tem uma prática, tem essa questão climática, que é muito importante, né? A gente também está numa situação muito próxima do Equador, tem um clima muito quente, úmido, pela questão da proximidade pelo litoral, diferente do que acontece um pouco uns quilômetros mais para o interior. A gente já tem o agreste pernambucano e o sertão pernambucano, que é outro contexto, né, climático, também bastante difícil de trabalhar, mas que a gente percebe que até um certo momento, até a década de 80, a gente tinha uma prática muito forte nessa questão da questão bioclimática, que hoje a gente vê que isso está se perdendo. Na prática dos próprios jovens arquitetos, né? A gente vê essas caixinhas, né? Eu falo das caixinhas de concreto armado ou de alvenaria, as fakes concreto armado, que são alvenarias de tijolo comum, que não pensam nada, né? Esquece que a gente está num clima quente, úmido e que chove muito. Acho que todo mundo viu o que aconteceu esse ano aqui em Recife, né? Que é muito comum, né? Em Recife e em Pernambuco, né? Então, eu acho que é uma preocupação que eu estou externando, assim, que também a gente está realizando essas pesquisas, tentando ver essas práticas contemporâneas, tentando ver eu não diria resistência, mas seriam essas práticas que estão tentando o outro, né? Tentando esse contemporâneo, né? Eu não gosto da palavra resistência, que parece que a gente está sempre brigando com uma coisa que a gente não sabe direito, que está resistindo o tempo todo. Eu acho que uma palavra, ela não tem muito uma solução, né? Ela cria um problema. Eu acho que, na verdade, a gente tem que buscar uma prática que seja brasileira, que seja nossa e que seja local, cada um. Assim, o Brasil é um país muito grande, que cada lugar tem uma especificidade diferente. Como eu disse, né? Aqui, você não dá para fazer a mesma arquitetura aqui, e a 100 quilômetros daqui você já vai ter o agreste e já tem que fazer um outro tipo de arquitetura. Não dá para pensar uma coisa com a outra. E aí eu fico pensando nessa questão, assim, que é muito grave, que a gente é um dos maiores produtores de madeira, né? Somente para exportação, mas a gente não usa uma arquitetura de madeira. E isso eu vejo até aqui pela própria prática contemporânea aqui, né? Se substitui o telhado em madeira pela laje inclinada, né? De concreto. Que é insustentável, né? É super insustentável. A gente já sabe disso. Então, eu acho que são mais preocupações, assim. A pergunta era mais assim, se não existe, né, pequenos coletivos, escritórios, não precisa nem escritório, porque a gente sabe que hoje que essa questão do autoral, ela também está sendo questionada pelos jovens arquitetos de pensar uma prática mais sem nome, uma prática que seja contemporânea mesmo, com coletivos, com vários, e não apenas arquitetônica, né? Não só arquitetos, mas também outras profissões que trabalham com esse tema do habitat, né? Acho que era isso. Obrigado. Maria Luísa ou Maria Lucia? Não ouvi. É Maria Luísa. Luísa. Obrigado, Luísa. Maria Luísa. Muito, muito interessante o debate. Aqui, desculpem, vou abrir o chat aqui. A Daniele falou que arquitetura de existência, porque existimos, somos particulares, em cada lugar a sua particularidade.
É isso mesmo. Acho que a Tainá estava levantando a mão. Pode falar, Tainá. Olá, novamente. Embora eu acho que a gente esteja falando basicamente a mesma coisa, eu considero como uma arquitetura de resistência, né? Embora provavelmente o Milton Monte não tenha pensado dessa maneira, mas eu avalio como uma arquitetura de resistência pelos fatores humanos, né? Eu acredito que toda arquitetura que pensa na pessoa, né, que está centrado na pessoa, né, na necessidade daquela pessoa, ela é uma arquitetura diferente, né? Independente do lugar, independente do clima que esteja voltado, né? Existe, eu acho que nós tendemos a cada vez mais pensarmos nas pessoas, no desenvolvimento, no crescimento daquele lugar, né? E muito menos no ego, né? E existe um movimento para isso, né? E talvez seja essa questão que angustia aos colegas que disseram que não é de resistência, mas eu penso, né, que a humanidade, né, não só uma questão de se pronunciar como arquiteto, mas a humanidade de servir mesmo ao ser humano, né, naquele lugar é a questão mais importante. Então, pelo menos, eu tenho tido essa aprendizagem ao ver a arquitetura do Milton Monte, e é transformador, né? É uma coisa que transforma mesmo você na sua prática profissional. Era isso que eu queria colaborar. Gente, estou adorando essa sala aqui, acho que é muito interessante o que a gente está falando. Na verdade, eu acho que a gente está falando a mesma coisa, concordo. Tem vários conceitos, vários termos que acho que têm a mesma relação. Tipo, a gente já falou de não hegemônica, que falou, acho que foi, desculpa, eu vou abrir aqui o chat. A Maria Luísa falou, arquitetura não hegemônica, responsável, ética, local, de resistência. Na verdade, é a mesma coisa, no sentido do que tem uma arquiteta, Silvia Arango, arquiteta colombiana, que ela fala que a arquitetura é e sempre vai ser um permanente exercício crítico. E é isso que a gente está fazendo. E acho que aí, nesse momento, nesse ponto, está a diferença. A gente, nossas pesquisas que tentam fazer essa diferença, que tentam se posicionar, que tentam deixar muito claro o que é uma arquitetura local, responsável, ética, independentemente se ela é resistente ou se ela consegue passar aqueles limites, acho que já é a diferença, já é importante. Não sei, acho que é importante deixar muito claro isso, que a arquitetura é do lugar. É uma arquitetura que talvez, como acho que quase todo mundo falou, talvez no momento era uma arquitetura do cotidiano. Talvez a intenção não era essa, mas hoje é. E hoje tem que continuar sendo. Acho que concordo com todo mundo. Acho que está muito, muito legal o que a gente está falando aqui. Não sei se alguém quer fazer algum apontamento adicional. Eu queria falar só uma coisinha. Eu olhei aqui, deixa eu só ver também no chat quem foi que escreveu. A Daniele, né, quando ela coloca como arquitetura da existência, né? E eu acho assim, denominar dessa forma eu acho muito pertinente, porque quando você precisa reforçar que ela existe, né? Ela não é uma coisa inventada, ela não é uma coisa que já não vale mais a pena se pensar, né? Então, pensar nela como uma arquitetura existente, né, como a Daniele falou, eu achei muito feliz no sentido de que se ela existe, então vamos olhar para ela, vamos pensar os motivos dela existir, né, que ela não está ali de forma gratuita. O Pedro falou do bambu, eu não me lembro agora o arquiteto, mas no Ena Park do ano passado, né, do ano passado por conta da pandemia, né, que atrasou um ano,
eu não lembro, eu não lembro quem foi que apresentou, mas apresentou alguns trabalhos também, né, com esse viés do bambu, e que o bambu ele é muito funcional, se a gente for pensar. Ele é flexível, ele se adapta. Se a gente está falando da América Latina, a gente vai ver que em muitos lugares ele seria muito bem aplicado, ele não é visto, né, como uma coisa que pode ser comércio, né, pode ser uma coisa acessível. Então, assim, essa arquitetura ela existe, seja ela de madeira, como a gente estuda muito aqui no Pará, as comunidades ribeirinhas, seja a arquitetura de terra, né, que é discutido também por alguns encontros que apresentam que no Brasil há uma arquitetura de terra, seja de bambu, então é uma arquitetura que existe. Então, vamos olhar para ela, vamos pensar para o local, né? Então, por que essas pessoas constroem com esses materiais e não da maneira como nós achamos que deveriam construir? Existe um motivo, né? Então, tirar um pouco do nosso ego e olhar para eles, para entender os motivos e a gente aprender com eles, né? Então, nós temos que estar sempre buscando aprender enquanto arquitetos para construirmos com eles, né? E não para eles, como a gente já se discutia isso há alguns anos atrás. Então, eu gostei muito da maneira como a Daniela apresentou, uma arquitetura da existência mesmo. Concordo mesmo. Acho que aquela provocação deu certo. Na verdade, a intenção era essa, na verdade. A gente encontrar naquela diferença, talvez pensamos um pouco diferente no sentido daquelas linhas teóricas que tentam encaixar nossas pesquisas, mas no final das contas é um encontro entre o pensamento de cada um, os universos. Todos aqui, acho que isso me traz muitas lembranças da minha própria pesquisa, das minhas pesquisas da pós-graduação, enfim, que esse tema era tratado todos os dias, e todos os dias fazíamos esse mesmo debate. Como é que a gente faz existência, como a gente faz resistência, como a gente tenta pensar de uma forma decolonial, que eu acho que é um termo hoje fantástico, que permite a gente encontrar nossos próprios elementos locais e, a partir da nossa atuação, tentar derrubar esse negócio. Gente, adorei. Não sei se alguém quer fazer uma... Aqui, tá? O Hugo, obrigado, Hugo, todo mundo. Gente, parabéns para todo mundo. Achei muito, muito legal. Obrigada, gente. Obrigada também. Forte abraço. Maravilhoso. Daniele, obrigado. Então, vamos continuar com o evento. Uma coisa que você pode falar aqui. Do Pará, tinha o chapéu, como que é? Chapéu de sol na universidade. Como que chamou aquele? Vocês viram? Vocês chegaram a ver a edificação que era chapéu de palha dentro da universidade? Não? Professora, tem a edificação que é o restaurante profissional, o restaurante universitário, que foi do João Castro Melo Filho, que ele faz uma forma análoga a uma árvore, né? Ele chama de árvore, né? A concepção dele. Então, tem uma grande cobertura, né? E é um lugar ali, e era originalmente o lugar onde as pessoas almoçavam, né? Onde os estudantes almoçavam. Então, a gente tem um contato quase cotidiano com ele, né? Porque a gente ia lá almoçar e tudo mais. É uma arquitetura muito interessante. Mas, Hugo, eu estou falando do chapéu, acho que chamava chapéu de sol. Era com palha e tinha, no centro, tinha uma abertura. Acho que desmontaram. Então, desmontaram. A Daniela que tem uma cobertura na beira do rio. Mas eu não sou daqui, mas eu lembro também, professora, os meninos talvez possam me ajudar, já que fizeram, inclusive, a graduação aqui. Existe um edifício que ele
Parece um coreto, que ele estava sem uso aqui na UFPA e que ia se dar uso, eu não sei se para o curso de arquitetura, eu não sei se a Tainá, e Luiz, ou sabe, ele não estava sendo usado no UFPA, talvez seja esse que a professora está perguntando, porque ele tem o lanterninho no meio, não é isso, professora? Isso, Para escapar a ventilação, exato. Só que eu não lembro o nome que eles dão aqui. É só curiosidade, gente. É que... Não. Bem, que eu tem, lembro. tem o RU e a capela universitária. Sim, tem a eles têm. capela. E É. mais próximo lá da nossa universidade, da nossa faculdade, já tem o chalé, mas ele já é uma arquitetura um pouco diferente, que já é algo um pouco mais, enfim, não é muito regional, com características, por exemplo, do Milton Monte, mas tem o RU, de fato, e a capela. A capela, sim, ela tem todo... Deixa eu ver se eu encontro uma foto para mostrar da capela. Então, tá bom. Era curiosidade, assim, de saudades. Ah, tá aqui, ó. É a Capela Ecumênica. Isso. Acabei de ver aqui no Google. Eu queria lembrar o nome. É isso mesmo, é na beira do rio, próximo à reitoria. Exato. Eu posso até mostrar aqui. Só um momento. Não, eu acho que o Pará tem, além da cultura... É isso. Acho que é isso. É a capela. É a capela? Isso. Então é nova construção nova. É a capela. Capela Ecumênica. E ela é de palha? Revestida de palha, será? Eu acho que é madeira o telhado dela. Não, é madeira. É madeira. Cavaco de madeira. O RU é esse, nosso RU. Ah, não conhecia. Não conhecia. O João Castro, o João Castro era o Severiano Porto é mais delicado. Mas é isso. Não é do Severiano Porto, no Amazonas. O restaurante Chapéu de Palha. Então, não sei, Malu. Não lembro mais. Nossa, faz tanto tempo que eu... Mas a referência para madeira, o pessoal da madeira, Zanini, Severiano Porto, Milton Monte, não tanto, mas acho que essas referências do pessoal amazônico é muito significativo. Na verdade, o Severiano Porto não é amazonense, né, eu acho. Se não me engano. Eu acho que é do Rio de Janeiro, eu acho. Né? Ele é carioca. Mas o Severiano Porto utilizou as madeiras amazônicas de uma maneira fantástica. E a ser considerado, a ser resgatado e considerado. Mas é isso, eu só estou meio que rememorando o século passado. Mas muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo. E mantenha esse pique e divulgue o quanto puder. E vamos valorizar, né, essa cultura construtiva de cada lugar. Pessoal, muito obrigado. Né, de referência da Alexandra também foi uma referência que nosso programa do século passado também tinha, esqueci o nome da professora, que implantou os padrões do Alexandre aqui no campus, no nosso campus. Sumiram todas. É uma referência também. Vamos nessa. Bom. Muito obrigada, viu, Angel? Okay, saudade. Um abraço, forte abraço, Kemi, forte abraço para todo mundo. Acho que foi um debate lindo. Acho que vamos continuar com o nosso Enam Park e a gente vai se olhando nos cantos. Um abraço da distância. Tchau, tchau.